Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou professor da UFMS e advogado. Estou aqui hoje para apresentar mais uma videoaula para vocês. Bom, nós vamos tratar um pouco mais sobre a Previdência Social, hoje especificamente sobre manutenção e qualidade de segurado e seus dependentes, tá? Antes disso, nós vamos explicar um pouquinho sobre como que procede, quais são os benefícios da Previdência Social, tá? E o que nós precisamos literalmente para poder fazer parte dessa Previdência Social. O que é necessário para ter direito, então, aos benefícios da Previdência Social, tá? A Previdência Social ela é formada por benefícios e serviços. Esses benefícios, eles são 4 benefícios de aposentadoria, 3 benefícios de auxílio, tá? 2 benefícios de salários e uma pensão por morte. Eu vou explicar essa conceituação para vocês de uma forma que fique fácil de vocês memorizarem. Porém, eu só vou explanar por cima isso. Vou deixar isso para tratar de cada benefício desse em uma aula específica, tá? Bom, partimos então através da regrinha do 4, 3, 2, 1. Qual que é essa regrinha? Para vocês memorizarem. 4, 3, 2, 1. 4 aposentadorias são elas: aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial. Aposentadoria por idade, basicamente é uma aposentadoria onde você completa os requisitos de idade e outros requisitos necessários para poder você receber essa aposentadoria. Ela é uma aposentadoria mais comum, é a aposentadoria que você acaba recebendo integralmente o valor do seu salário de benefício, tá? Claro, feito através de uma média aritmética, toda correta, certinho, mas você acaba recebendo integralmente, porque ela contempla, além da idade, ela contempla o número de contribuições, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é uma aposentadoria um pouco diferente. Ela é pelo tempo que você contribuiu. Ela exige um número mínimo de contribuições para que você faça jus, então, ao recebimento dela. Nesse caso, às vezes, acaba entrando na situação fator previdenciário, acabando diminuindo, então, o valor que você teria que receber se você esperasse pela aposentadoria por idade, tá? Aposentadoria por invalidez. Nós explanamos um pouco em outra aula sobre os princípios, sobre o direito fundamental da Previdência Social, sobre o princípio fundamental da Previdência Social, que é o princípio do solidarismo, tá? Nesse princípio, nós explicamos que a Previdência Social em si, ela é formada de uma forma solidária, ou seja, ela tenta contemplar e proteger ao máximo todos que estão respaldados por ela. No caso aqui, a Previdência Social. Esse benefício é claramente isso. Ele é uma aposentadoria pelo fato de você não mais conseguir trabalhar no labor que você já tinha. Ou seja, você que foi acometido de um acidente de trabalho ou algum tipo de doença, tá? Ou qualquer tipo de acidente, na realidade, tem direito, após vários e vários procedimentos do INSS administrativos, que eu digo, a receber, então, a aposentadoria por invalidez, tá? Aposentadoria especial. Essa é uma aposentadoria um pouco diferente. Essa aposentadoria especial ela está ligada ao fato do labor. Por quê? Você trabalha em condições insalubres, né? São condições que te expõem a sua vida, a sua saúde. Então faz com que você tenha, então, direito a essa aposentadoria. Existem alguns requisitos também que nós vamos tratar. Existe a possibilidade de conversão de tempo comum para tempo especial e vice-versa, tá? Mas nós vamos tratar isso numa outra videoaula, ok, pessoal? Bom, passando então para o próximo slide, nós temos os 3 auxílios, que são auxílio doença, auxílio acidente e o auxílio reclusão. Dentre esses 3 auxílios, nós temos um que é muito polêmico, que é o auxílio reclusão.
Diante das mídias sociais que nós temos hoje, das redes sociais que nós temos hoje, nós vemos muitas campanhas de é um absurdo o preso receber, mesmo estando preso, que isso, que aquilo. Isso um pouco é culpa do governo. Por que é culpa do governo? O governo não informa a população sobre o que é o benefício. Vocês vão ver que esse benefício, ele não é para o preso. Pelo contrário, ele é um benefício para o dependente do preso. Tá? E nós vamos tratar sobre os dependentes hoje, nessa aula, para vocês entenderem quem são esses dependentes. Que não é qualquer pessoa que é dependente do segurado em si. Tá? Auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele é uma complementação. Após você passar pelo auxílio-doença, você fica com alguma sequela que reduz a sua capacidade em laborar. Você não consegue mais laborar no seu antigo trabalho, digamos assim, e então acaba fazendo jus a receber o auxílio-acidente. Ele é cumulativo, tá? Você pode receber com o salário, não tem problema nenhum, você vai estar trabalhando e recebendo auxílio-acidente. Tá? A diferença é que você acaba sendo remanejado para uma outra função dentro da empresa. Tá? Auxílio-doença. Bom, o auxílio-doença ele vai ser um dos que mais vamos falar. Por quê? Praticamente todos os benefícios, tirando as aposentadorias especiais ou aposentadoria por idade de contribuição, depende do auxílio-doença. Praticamente todos eles. Por quê? Se existe alguma doença laborativa ou se eu tive qualquer tipo de acidente, eu faço jus ao recebimento do auxílio-doença. Ele tem vários aspectos, vários peculiaridades, tá? E essas peculiaridades a gente vai tentar passar para vocês, para poder demonstrar para vocês o que deve ser feito, o que eu preciso fazer para poder receber corretamente, então, o auxílio-doença, tá? Ele é um benefício pago para o segurado, tá? Como as aposentadorias são pagas para o segurado, tá? E o auxílio-reclusão já é pago para o dependente. Isso a gente também vai tratar. Passando então, nós temos os dois salários. Quais são esses dois salários? É o salário maternidade e o salário família. Bom, o salário família é pago mesmo o trabalhador estando em seu labor. O salário maternidade é pago para a gestante. Porém, existe hoje outras regrinhas. Não seriam outras regrinhas, seriam outros direitos. Ou seja, hoje nós podemos dizer que não é pago mais só para a gestante. Tá? Ele é pago tanto para a gestante, como inclusive há casos que é pago para o pai. Seria um salário maternidade pago ao pai. Eu vou explicar isso para vocês, a gente vai discutir, vou demonstrar através de uma jurisprudência para vocês isso aí, tá? Para ver que hoje já é possível o pai receber o salário maternidade, sem problema nenhum. Tá? Então, por fim, nós temos a pensão por morte. A pensão por morte é um outro benefício que é exclusivamente do dependente. Obviamente, né? Não tem como o segurado morrer e receber a pensão por morte, né, gente? A pensão por morte, então, ele é um benefício pago para o dependente. Dependentes, nós vamos falar deles hoje, tá? A pensão por morte e o auxílio reclusão são os únicos dois benefícios que são pagos exclusivamente aos dependentes, tá? Os demais são pagos aos segurados. Memorizando, então, nós temos 4, 3, 2, 1. 4 aposentadorias, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez especial. 3 auxílios, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. 2 salários, salário maternidade e salário família. E, por fim, uma pensão, pensão por morte. Bom, quando nós estamos falando a respeito de dependentes, nós temos que nos reportar a um artigo específico da Lei 8.213, de 91. Esse artigo é o artigo 16. Tá? Eu vou ler para vocês esse artigo e vou conceituar cada um dos incisos. Tá? Nós vamos explicar que cada um desses incisos tem uma peculiaridade, digamos assim. Existe um mas e se, né? Ou existe um e se,
tá? Então eu vou tentar explicar para vocês, para que fique claro e que vocês não percam direitos, tá? Que seus clientes não percam direitos, tá? Que vocês possam então advogar nessa área com sucesso sem problema nenhum. Eu tive uma certa deficiência quando eu fiz a minha faculdade, que alguns pontos sobre o direito previdenciário eu tive que aprender, digamos assim, na raça, tá? Porque faltou um pouco de explicação, ou até mesmo naquela época me tinha faltado um pouco de interesse. Mas hoje, se você pega e estuda a lei em si, você acaba aprendendo muito mais. Então, eu digo para vocês que às vezes é melhor vocês pegarem a lei e ler ela literalmente e procurar os pontos chaves que vocês estão com dúvidas, do que você simplesmente, às vezes, tentar ler uma doutrina que acaba sendo um texto muito complexo e acaba te confundindo. A lei previdenciária hoje ela é muito clara, ela é muito fácil de se entender, digamos assim, ela é autoexplicativa, tá? Até mesmo porque ela é feita para que qualquer pessoa, independentemente do seu grau de conhecimento, tenha conhecimento do que está nela, tá? Vamos passar então para esse artigo. Dependentes e manutenção da perda da qualidade segurada. Vamos lá. Artigo 16 da Lei 8.213. Tá? São beneficiários do regime geral da Previdência Social na condição de dependentes do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absolutamente ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Esse inciso é um inciso muito particular. Por quê? Aqui a gente já começa a ver que a Previdência hoje ela já mudou um pouco o seu conceito. Tá? Antigamente, a companheira não era considerada dependente. Tá? Essa companheira ela só veio a ser considerada dependente depois de um certo tempo. Tá? Ela veio, então, a integrar esse rol, e, claro, ela tinha que integrar o primeiro rol, que é o rol do inciso primeiro. Por que eu estou falando do primeiro rol? Esse rol do artigo 16, ele é um rol totalmente taxativo. Não existe novas interpretações, a não ser que, claro, isso seja feito através de uma modificação na lei, alguma coisa assim. Mas hoje, esse rol é um rol taxativo. Eu vou explicar para vocês, vão entender que cada um deles tem alguma certa peculiaridade, inclusive nos seus parágrafos, que os parágrafos também remetem aos incisos, tá? Então temos o cônjuge, companheiro, companheiro e o filho não emancipado. A emancipação, como vocês sabem, lá no direito civil, ela ocorre com 16 anos, tá? Então, se eu sou emancipado, eu perco o direito ao recebimento de uma possível pensão por morte, por exemplo, ou de um auxílio reclusão. Por quê? Se eu sou emancipado, eu já sou considerado que eu consigo me manter financeiramente, ou seja, eu não dependo mais dos meus pais. Nessa situação, na situação da Previdência Social em si, o importante é a dependência. A dependência, e quando nós dizemos de dependência, nós dizemos tanto dependência financeira como de dependência de sustentabilidade. O que quer dizer isso? Eu ainda moro com meus pais, ou eu moro com meu esposo, eu não tenho como me manter financeiramente, não tenho como manter a minha casa. Então eu integro necessariamente esse rol, que é o rol do artigo 16 da Lei 8.203. Tá? Por que eu estou falando em incisos? É simples. Esses incisos eles são considerados classes. Tá? Essas classes, elas são divididas, no caso aqui, em 3 classes. Primeira classe, o do inciso primeiro. Segunda classe, do segundo inciso. E terceira classe, do terceiro inciso. Tá? Por que eu estou falando em classes? As classes superiores, elas obrigatoriamente, elas excluem as inferiores. O que quer dizer isso? Isso, gente, quer dizer o seguinte... Se a minha companheira
ou a minha esposa, ou o meu filho, eu faleço, sou um segurado da Previdência Social e